boa noite. Nós estamos aqui no nosso culto Mulheres Reais, mas é para todos vocês que estão aí nos assistindo. E eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para o seu coração. Queridas meninas, fique livre aí onde você está. Nós vamos adorar ao Senhor. E eu te convido aí na sua casa, você fechar os seus olhos e declarar que Ele é Rei, que Ele é o Senhor, que Ele é o seu Salvador e que não há outro além dEle. Feche os seus olhos no seu lugar, nosso Deus e nosso Pai. Nós te louvamos, Deus, por essa noite, pelo privilégio que nós temos de estar na Tua casa, de Te adorar e entregar o nosso coração a Ti. Ó Pai, vai de encontro, Pai, a cada lar aqui representado. Ó Pai, a toda a equipe que está aqui, Senhor, fazendo o seu melhor. Ó Pai, que venhamos sim, Deus, declarar com o nosso coração que Tu és poderoso, que Tu és santo e que não há outro além de Ti. Pai, tenha liberdade de agir no nosso meio e que toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor. Vamos adorá-lo!
você que está aí nos assistindo nesse momento, você acabou de declarar que não há outro como Jesus, e não há realmente, não há outro tão poderoso, tão grandioso como Jesus. Aleluias. Aí da sua casa, que você continue nessa atmosfera de adoração, para que nós possamos juntas louvar e engrandecer ao nome do Senhor. Não perca essa oportunidade de estarmos aqui louvando e adorando ao Senhor, porque enquanto você está aí, querida, na sua casa louvando ao Senhor, o Senhor está agindo naquela área que Ele precisa trabalhar. Aleluias. Lutamos com armas de fé, e nada irá impedir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Vitorioso és, seu nome assim estás, teu nome infalível és, os reinos vêm e vão, teu trono assim estás, teu nome imutável é. O inferno não prevaleceu, nada irá resistir, eu te adorarei. Muralhas vão estremecer, declara. Cadeias irão se romper enquanto adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás. O quê? Teu nome infalível és, os reinos vêm e vão, teu trono acima estás, teu nome imutável é. Imutável é. Ele não muda, Ele continua sendo o mesmo, ontem, hoje e para sempre, e para sempre. Como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem aos céus, nós proclamamos.
Todavia eu me alegrarei, não importa, Jesus, o que for. Eu confiarei, eu alegrarei no Deus da minha salvação. Pois eu sei que o Senhor está sempre no controle e não perdeu o controle de nada, de nada. Neste lugar, Jesus. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira me dá, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. E não declares, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira me dá, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, eu me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Declare. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira me dá, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, eu me alegrarei. Ainda que me falte a saúde, ainda que me falte o dinheiro, e mesmo que aquele sonho não saiu como eu queria, eu adorarei. O profeta Abacuque e todo aquele povo que estava sendo oprimido pelo povo babilônico, sendo oprimido, e diante de tudo isso ele até questionou a Deus, porque de tanto sofrimento, porque de tanta opressão ali do povo. E ele declara a sua fé mediante a tudo isso que eles estavam vivendo ali. Ele declara a sua fé, declarando que ele jamais abandonaria a fé, jamais abandonaria a Deus. Pois todavia eu me alegrarei,
e eu confiarei no Deus da minha salvação. E ele declara isso: ainda que a figueira não floresça e não haja frutos nas videiras, ainda que a colheita de azeitonas não dê em nada, e os campos fiquem vazios e improdutivos, ainda que os rebanhos morram nos campos e os currais fiquem vazios, mesmo assim eu me alegrarei no Senhor, exultarei o Deus da minha salvação. O Senhor soberano é a minha força, Ele toma os meus pés firmes como uma corça, para que eu possa andar em lugares altos. Você tem feito Jesus como seu Deus, seu único Salvador, o Deus da sua salvação. Aquilo que você está vivendo hoje, está enfrentando hoje, que está machucando, que está ferindo, onde você não tem expectativa mais de nada, você tem colocado a sua confiança nesse Deus que é a nossa salvação. Pois todavia eu me alegrarei, independente do que for, eu me alegrarei. Que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei. Então declare isso: todavia me alegrarei, ainda que me falte tudo, pois Ele sempre esteve no controle de tudo. Tudo, tudo, tudo. Que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me Estamos aqui com mais um culto Mulheres Reais. E eu tenho certeza que essa palavra vai falar muito ao seu coração. É um texto da palavra de Deus lá em Jeremias. Um texto que alguns anos atrás Deus ministrou tão forte à minha vida. E é tão interessante como a palavra de Deus ela se renova. Algum tempo atrás essa palavra gerou uma outra direção para a minha história. E hoje, quando o Senhor trouxe novamente essa palavra ao meu coração, Ele traz como resposta a minha vida e a sua vida também. E eu gostaria que você abrisse aí a sua Bíblia em Jeremias capítulo 29. Nós vamos ler a partir do verso 12. Versículo 12, aqui diz algo muito profundo, eu tenho certeza que você conhece essa palavra, que diz assim: então vocês clamarão a mim, virão a orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde eu os dispersei, e eu trarei de volta para o lugar de onde os deportei, diz o Senhor. Aqui há uma palavra, uma promessa de Deus, um cuidado do Senhor com a vida daquele povo, mas também com a minha vida e com a sua. Essa palavra aqui, quando a gente lê, ela traz uma esperança, uma fé ao nosso coração. Ela traz força, nos impulsiona a caminhar, a continuar. Pode ser que às vezes você comece sua semana, seu dia, e você lê essa palavra e você diz assim: nossa, como Deus tem cuidado de mim. Eu vou chegar até Ele e Ele vai me escutar. E aqui fala do cuidado dEle com o meu coração, com a sua vida. Aqui é uma palavra de fé, de esperança e de força. Uma promessa de Deus sobre a minha vida e a sua. Mas, querida, eu gostaria de trabalhar algo no seu coração. Existe um processo antes da promessa. Existe um caminho antes da promessa. Antes de toda promessa, existe um processo a se vencer. E nós vamos falar sobre esse processo, esse caminhar, antes de chegar até a promessa. E eu tenho certeza, querida, que Deus vai te ensinar a dar passos de fé diante dessa palavra. Aqui Deus usa o profeta. Aqui numa etapa que iria se iniciar na vida daquele povo. Um novo momento, um novo que se chegou. Algo que não seria ou estaria no controle na vida ou uma projeção na vida daquele povo. Mas o Senhor aqui Ele traz uma direção clara. E para iniciar eu gostaria de falar com vocês alguns pontos. E eu gostaria que você guardasse isso no seu coração.
O primeiro ponto é que Deus é soberano. Deus é soberano. Logo no início aqui, quando a gente leu esse texto, aqui Deus deixa claro que toda essa mudança, que tudo que iria acontecer, porque foi Ele que permitiu. Querida, pode ser que muitas vezes na sua vida, você tenha às vezes questionado por que você tem passado por esse processo. Por que que isso aconteceu ou aconteceu algo algum tempo atrás na sua vida. Essa palavra vem como resposta ao seu coração. Ele é soberano e Ele sabe de todas as coisas. Ele permite aquilo acontecer na nossa vida, mas porque Ele tem um propósito. Um propósito. Pode ser que hoje você não enxergue, mas você vai entender ao longo dessa palavra os propósitos de Deus sobre a sua vida e pelo processo que você tem enfrentado. Primeiro ponto, Deus é soberano. Aqui quando ele começa a dizer aqui, através da vida do profeta aqui, e ele começa dizendo aqui, olha lá no versículo 4, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia. Aqui ele deixa claro que eles iam começar a viver um tempo de que eles iam para um exílio, aonde eles iriam entrar num tempo de escravidão. E aqui ele começa a dizer, falando assim, escutem, eu que deportei vocês. Não foi uma questão do homem, não foi uma questão do que estava acontecendo, não foi uma questão política, mas foi Deus que permitiu que viria esse novo tempo sobre a vida daquele povo. Primeiro ponto, Deus é soberano. O segundo, se mova no processo. Deus conhece o meu coração e o seu coração. Deus conhece muito bem que toda notícia contrária às nossas vontades, toda notícia que nos tira daquele rumo que nós projetamos, toda notícia contrária, nos fechamos e temos até a tendência de ir contra ao processo. Nós colocamos como fosse uma muralha, nós colocamos impedimentos para vivenciar, porque é aquilo que a gente não quer viver. Se a gente for olhar pelo que nós temos vivido dentro dessa pandemia, ninguém gostaria de estar passando por isso, mas é necessário continuar caminhando dentro desse tempo que nós temos vivido. Segundo ponto, se mova no processo. Deus aqui estabelece algumas direções. Olha aí comigo no versículo 5. Há direções que Deus passa ali para aquele povo, para que eles venham entender que não é hora de paralisar. Versículo 5 diz assim, construam casas e habitam nelas, plantem jardins e comam de seus frutos, casem-se e tenham filhos e filhas, escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas, multipliquem-se e não diminuam. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Vamos parar por aqui. Há caminhos que o Senhor traz para a vida daquele povo. Da mesma forma, o Senhor fala isso com você nesse dia, dizendo não é para você paralisar. Os sonhos que você tem, pode ser que o cenário mudou, mas eles continuam. As promessas que Deus tem para a sua vida, o cenário mudou, mas elas serão concluídas sobre a sua vida. Ah, querida, pode ser que hoje você esteja enxergando, às vezes, muito mais difícil, muito mais distante, muito maiores as dificuldades. Mas o nosso Deus nunca mudou e nunca vai mudar. O cenário mudou, mas Deus não muda. Aqui ele traz uma direção para que aquele povo venha andar, que não é para parar. Ande. Aqui, quando ele fala, é algo que vai gerar um tempo. É para que você venha construir e usufruir. É para que você venha plantar e venha usufruir daquela plantação, venha se alimentar. Os seus filhos vão nascer. Os seus filhos vão casar. Você vai usufruir dos seus netos. Então, um caminhar longo, mas não é para parar, é dia a dia, é constante, é vencendo os gigantes de todos os dias. Não é para parar, querida. O processo aqui é para você se mover. Aquilo que você tem enfrentado hoje, aquilo que você tem lutado hoje, não é para você parar, é para você se mover.
E essas direções aqui é porque Deus conhece o meu e o seu coração, sabe que é tão fácil a gente se isolar. É tão fácil muitas vezes a gente parar e dizer, ai Deus, está tão difícil. Não tem problema, querido, você fazer essa oração. A questão é você paralisar. Deixa Deus te guiar. Chegou a hora, querido, não só da gente declarar essa palavra, mas a gente vivenciar essa palavra. Antigamente, querido, você podia ir, voltar, fazer, estar com as pessoas, gerar muito mais planos. Às vezes as coisas iriam até de uma forma mais fácil. E pode ser que hoje se tornou mais difícil. Mas eu continuo afirmando ao seu coração, o nosso Deus é soberano e Ele não mudou. E nunca vai mudar. E eu acho interessante algo que Deus diz aqui para aquele povo. Abençoe aonde vocês estão. A prosperidade daquela cidade, ela reflete na sua prosperidade também. O emprego que Deus te deu, aonde você está trabalhando. Às vezes pode ser que nos seus lábios só saia murmuração contra a sua cidade. Eu falo para você que é daqui, da região, mas você também que está escutando que é de outro estado. Abençoe. Ah, mas há muita corrupção. Ah, mas o Brasil é isso, aquilo. Abençoe. A direção é essa. A prosperidade do lugar, querido. Você também tem que abençoar, porque Deus te plantou neste lugar. Não é para você ir contra, é para você favorecer o local. Lutando, plantando, prosperando. Declarando que aonde você está será o melhor lugar. Só que muitas vezes nós só sabemos murmurar. Só que muitas vezes nós fechamos os nossos olhos diante daquilo e desse cenário que temos vivido. E muitas vezes os nossos lábios só sai murmuração. E aqui eu vejo um cuidado de Deus tão grande com o nosso coração também. Ele continua aqui dizendo, trazendo como direção para aquele povo. Olha quando ele diz aqui, lá no verso 8, dizendo assim, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, não deixem que os profetas e adivinhos que há no meio de vocês os engane. Não deem atenção aos sonhos que vocês os encorajem a terem. Eles estão profetizando mentiras em meu nome. Eu não os enviei, declara o Senhor. Olha o cuidado de Deus com o meu coração e com o seu. Ele sabe que existem falsos profetas no nosso meio. E nesse meio aonde muitas vezes a gente está mais sensível, eles irão gerar forças. E muitas vezes nós que estamos alimentando essas palavras que não vêm de Deus. Tome cuidado, querido, com aquilo que você tem alimentado, pessoas que você tem alimentado na sua volta. É muito bom escutar pessoas que vão falar só aquilo que você quer escutar. Mas o que Deus tem para falar com você sempre vem da palavra dele. E essa palavra não pode ser mudada. Essa palavra não pode ser alterada. Às vezes vêm palavras sutis. Às vezes vêm palavras que estão contaminando o seu coração, te isolando. Cuidado! Para de alimentar o joio, para de alimentar palavras que não vêm do coração de Deus. O Senhor, Ele quer te fazer com que você cresça, que você seja luz para as outras pessoas. Deus não está te isolando, Deus está te fazendo vencer etapas. E finalizando, essas direções que Deus traz para a vida daquele povo. Deus aqui com todo amor e todo cuidado, Ele traz o tempo do processo. E Ele diz assim, depois de 70 anos, Ele traz o tempo. Querida, eu vou falar algo para você, não sei você, mas eu não sei qual que é a forma mais, vamos falar assim, como que a gente vai caminhar, como que a gente vai vivenciar. Se é sabendo o tempo ou não sabendo o tempo. Porque nós buscamos muito de Deus, falando, Deus, qual que é o tempo, como que vai ser, qual que é, quanto tempo que vai levar. E Deus aqui, Ele diz para aquele povo, depois de 70 anos. É uma outra forma de lidar. Aquele povo estava preparado sim, para escutar o tempo. O povo lá no deserto não estava preparado. Deus aqui traz uma direção, se mova no processo.
não é para você parar. Mas você vai vivenciar 70 anos. Querida, e se Deus virasse para você e dissesse isso? Vocês vão viver dentro desse contexto 70 anos. Às vezes, querida, você só vai se lembrar dos 70 anos. O nosso erro é esse. Nós esquecemos da promessa de Deus. O cenário pode mudar. O tempo pode passar. Mas aquilo que Deus te prometeu, Ele vai cumprir. Essa é a diferença de confiar, de agir com fé, de esperança. E se o cenário mudar? E se não voltar como era antes? Deus não vai mudar. Deus continua sendo Deus. Quem tem que mudar sou eu, é você. Chegou a hora, querida, de confiar. Chegou a hora de ser luz. Chegou a hora de declarar quem é o seu Deus. É tão interessante que aqui chega e ele diz essa palavra após os 70 anos. E ele traz toda uma direção aqui, como seria esse processo. E depois aqui de dizer algo, aí que Deus ele declara a promessa dele sobre a vida daquele povo. A promessa que nós lemos ali, logo no início dessa palavra. Vai lá comigo, no versículo 12 novamente. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. Eu os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações, de todos os lugares para onde eu os dispersei, e os trarei de volta para o lugar de onde eu os deportei, diz o Senhor. Outro ponto aqui que eu quero deixar para o seu coração. Nós já estamos finalizando. Mude a sua visão. Você tem a escolha, querida. Você pode enxergar esse cenário de duas formas. Você pode basear a sua visão na ótica humana, na aparência, na perda. Agora nós estamos exilados. Agora tudo que eu sonhei e projetei parou. Você pode caminhar diante dessa visão. A escolha é sua. Você pode olhar e muitas vezes falar assim, mas eu sonhei tanto com projetos. Às vezes na minha área profissional, você pode às vezes dizer assim, nossa, mas parece que eu estou retrocedendo. É isso que a sua carne está dizendo a você, é isso que o diabo está tentando lançar sobre a sua vida, é isso que muitas vezes você está querendo acreditar. Você pode caminhar diante dessa ótica, diante das suas emoções, da sua ótica humana. E você não vai vivenciar aquilo que Deus tem para a sua vida. Mas você também pode caminhar debaixo de uma ótica de Deus. Aquilo que se tornaria para aquele povo um tempo de exílio, Deus demonstra que seria o tempo de maior alegria daquele povo. Aqueles 70 anos dentro daquele cenário. Dentro muitas vezes pode ser que as pessoas vão dizer assim, mas você perdeu. Quem está com Deus nunca perde. Aparentemente eles estariam vivendo dentro de uma área que não era deles. Não era o momento ali, vamos dizer assim, não era a terra deles. Mas Deus faz com que aquela terra se torne uma terra abençoada, porque Deus estava ali. A terra prometida, querido, é onde Deus está. É aonde Deus está. Se Deus está contigo, você está no melhor lugar. Mas para de fugir dos processos de Deus. Para de mudar dos processos de Deus. Pode ter processo, querido, que Deus já estava fazendo na sua vida. E você simplesmente escolheu outro. Só que eu vou te falar algo, querido. Esse processo só vai continuar. Não é o local. É aqui dentro. Você pode enxergar esse cenário de duas formas. Só depende de você. Para aquele povo, seriam os 70 melhores anos da sua vida. Não seria um tempo de perda, um tempo de retrocesso. Aqui mudar a sua ótica, querido, só depende de você.
Seria o povo mais próspero e feliz e completo daquela era. Querida, creio que chegou a hora de você mudar a sua visão. Aqui na palavra de Deus, aqui nesse texto que nós lemos, fala que é Deus que conhece os planos que preparou para mim e para você. Não são planos maus. A ótica humana olha como se fosse um Deus que perdeu o controle. Não. Aqui Deus demonstra a sua soberania. Não são planos maus que Ele tem para mim e para você. São planos de alegria, planos de amor, planos de mudança sim, mas são os melhores planos que Deus gerou para mim e para você. Estamos chegando a um tempo, querida, que chegou a hora de atitude. É um tempo de crescer e não retroceder. Aqui Deus deixava tão claro para a vida daquele povo, é para você multiplicar, não é para você diminuir. Queridos, são coisas tão sutis que têm acontecido, pode ser dentro do seu coração. Às vezes você, dentro desse tempo, você não acredita mais nas pessoas. Pode ser, querido, que muitas vezes diante dessa circunstância você desistiu de áreas da sua vida e sonhos da sua vida. Deus está trazendo como resposta para o seu coração. Eu não te mandei parar. Os seus sonhos não estão paralisados. Os seus sonhos estão comigo, diz o Senhor. Está com o Senhor. Aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Não importa se o cenário mudou. O que importa é que Deus não mudou. Não mudou. Querida, e diante dessa palavra, eu gostaria de dizer algo para você. Algum tempo atrás, Deus plantou algo no nosso coração. Deus gerou no meu coração essa novidade que nós temos falado, que se chama Desafio Mulheres Reais. Esse desafio vai levar um nome. Eu me deixo curar, daquela camisa que nós fizemos. E esse desafio, querido, serão 10 dias de desafio. Esse desafio é para te ajudar a mover diante do processo. Esse desafio, querida, é para você entender qual é a área que você precisa ser curada. Entenda algo. Todo processo tem um tempo. Eu quero deixar algo muito claro aqui para você. Não serão 10 dias que você será curado. Mas serão 10 dias que você vai entender qual área é necessária para você começar a sair da sua zona de conforto. Eu, com outras mulheres que são convidadas, estarão conosco, trazendo testemunhos. Você será ministrada por 10 dias diante desse desafio. Há algumas atitudes que eu quero de você diante desse desafio. Primeira atitude. Você tem que ir lá no Instagram Mulheres Reais, se inscrever no link. É para mulheres acima de 18 anos. Você vai se inscrever nesse link. Esse link vai estar na nossa bio até o dia 4 de julho, que vai se encerrar as inscrições. O segundo ponto que eu quero de você, você não vai desistir. Você vai caminhar nesses 10 dias. São poucos dias, querida. Mas serão dias que Deus vai te mostrar o que você precisa fazer diante desse processo. Eu me deixo curar. Você precisa dar passos. Não é para você paralisar. É para você dar continuidade àquilo que Deus quer na sua vida. Quem pode fazer? Membros da igreja? Não. Todas você. Se você é mulher, você pode fazer. É para você que acredita que Deus pode mudar a sua história. É para você que acredita que Deus tem propósito na sua vida. É para você que deseja mudança sobre a sua vida. Mas eu gostaria de orar por você e por mim nesse momento. Que essa palavra venha gerar no seu coração essa mudança. Deus não te mandou parar. Deus quer que você se mova no processo. Leia novamente esse texto, Jeremias do 1 ao 14.
entendendo que a promessa de Deus está sobre a sua vida. Mesmo que o cenário mude, Deus nunca irá mudar. Feche os seus olhos no seu lugar. Deus, nós te louvamos, Pai, por essa palavra. Te louvamos, Deus, porque sabemos que o Senhor é soberano. Mesmo, Pai, que muitas vezes a nossa visão está, Senhor, presa ao cenário. Pai, que nessa hora, nossa visão esteja ligada ao Senhor e não no cenário. Ó Pai, queremos nos mover diante dos processos da nossa vida. Nos ajuda, Pai, a caminhar. Nós não queremos parar. Nós queremos dar continuidade àquilo que o Senhor tem para a nossa vida e para a nossa história. Alcança, Senhor, aquele coração que estava, Senhor, paralisado e que ele volte a sonhar. Aquele coração que estava desanimado com áreas da sua vida, Pai, que essa força venha, Senhor, trazer, Senhor, um renovo sobre a sua vida. Ó Pai, nosso coração é teu, a nossa vida é tua. E que, Senhor, essa palavra venha recender aquela chama que um dia se apagou. Ó Pai, nos ajuda a caminhar. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Amém, mulheres? Então se prepara, nós também teremos mais cultos que nós vamos estar juntas. Mas, querida, vai lá, corre lá no Instagram, faça a sua inscrição. Até dia 4 de julho nós teremos essa inscrição sendo feita ali no Instagram Mulheres Reais. Mas eu quero dizer algo para você também. Virão outros desafios. Nosso coração já está preparado. Sabe por quê, querida? Nós vamos caminhar diante dos processos da nossa vida. Amém? Deus te abençoe e até o próximo culto, em nome de Jesus.